Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live, hoje com o nosso amigo, convidado, nosso parceiro, Dr. Elder Humberto, estará aqui com a gente com o tema Beleza Oculta, Amor, Tempo e Morte. Faz tempo que a gente está para trazer o doutor aqui, para a gente iniciar essa live, e hoje é a grande oportunidade. Lembrando sempre a todos, já dando boa noite a todos, que depois que essa live termina aqui no Instagram, ela vai para o nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Muito importante a participação de todos, que vocês deixem perguntas, dúvidas, participem da live. É muito importante a interação de todos aqui na nossa live. Nosso convidado já está online. Eu vou adicionar o Eduardo e vou iniciar a live e não perder muito tempo. Lembrando sempre, eu peço a participação de todos, que é muito importante. Com dúvidas, tira ao máximo do nosso convidado. E quem falar em convidado, quem já está online aqui, boa noite, meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo a mais uma live, meu querido. Boa noite, Rômulo, a você, a todos os nossos ouvintes, que hoje vai ser bastante, tenho certeza. E agradecer mais uma vez, né, Dr. Helder, que além de fantástico palestrante, é o nosso grande amigo, né? E batendo papo com um amigo sempre é muito agradável. Uma boa noite a todos. Exatamente, o Dr. Helder, que quando não está aqui como convidado, está sempre participando das lives aqui, interagindo sempre com os nossos convidados. Então é muito importante. Vamos adicionar já ele, a dona Sônia voltou para as nossas lives, Edu. Ela estava fazendo um curso, terminou o curso agora. Então agora a dona Sônia já está online. Aí colocou o celular, está carregado dessa vez. Da última live acabou a bateria da dona Sônia e não tinha carregador. Então hoje ela está online aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Adriano também está aí. Entrou na nossa live, está assistindo a gente. E eu vou adicionar o nosso convidado, o Dr. Helder. Claro, não vamos perder tempo. Hoje o tema é super importante. Ele vai falar sobre beleza oculta, amor, tempo e morte. O que será que o doutor vai trazer para a gente aqui? E ele já está online aqui com a gente. Boa noite, Dr. Helder, mais uma vez. Gratidão por ter aceito sempre o nosso convite, está sempre participando com a gente. Já não posso nem falar que você é um convidado, porque você já é da live do Papo de Amigos. Quando não está aqui palestrando, tá. Quando não está aqui batendo papo, está batendo papo ali pelo chat assistindo a gente. Seja bem-vindo. Hoje é um tema diferente, né? A gente já falava muito desse tema. Toda vez que o senhor comentava, a gente falava, vamos fazer uma live sobre esse tema. E hoje chegou o dia. Beleza oculta. Amor, tempo e morte. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Rômulo, boa noite, Eduardo, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, e é um prazer, né? E esse assunto ele nos traz várias reflexões e muito atual, e ele é muito presente nisso e nós não percebemos. Então, a ideia aqui é provocar tudo isso e tomara que a gente consiga trazer a mensagem que esperamos. Com toda certeza. Hoje o nosso amigo Pena não está presente devido aos compromissos particulares, né, Edu? Então ele pediu para dar um abração pro Dr. Helder, ele que gosta muito do Dr. Helder. Peninha me abandonou, né? O Peninha me abandonou, doutor, você está vendo? Deixa ele. Mas ele pediu, está justificada a ausência dele, né, Edu? Falou, conversa lá com o doutor. Com certeza. Né? Então ele não pôde mesmo comparecer, ficou triste, porque ele estava esperando a live sempre com o senhor. Como o senhor disse, né, um tema muito atual, passa no dia a dia da nossa vida, né, diante dos nossos olhos. E então é muito importante hoje a gente estar falando sobre isso, né? A beleza oculta, o amor, o tempo e a morte. Eu tenho certeza. Engloba todo mundo, né? Todo mundo passa por uma situação. Então, eu vou passar a palavra aí para o Edu para dar boa noite já para o doutor, e aí a gente passa para ele de novo para a gente iniciar a nossa live. Depois a gente vai falando todo mundo que está aqui online. O Du está anotando, hoje é o Du que está na anotação ali. Lembrando,
o pessoal pode mandar pergunta, a gente vai ler todos os comentários, todas as perguntas de todos os participantes. Du, a palavra está com você, meu irmão. Mais uma vez, doutor, prazer ter o senhor com a gente, né? E avisando aos nossos amigos que possam participar conosco e vão participar através do www.youtube.com/Papos de Amigo 10. E realmente, aqui não é Papo de Amigo 10, é 20, é 30, né? Esse tema de hoje, doutor, realmente, como o Romulo falou, queria deixar todo o tempo para o senhor explanar e procurar não atrapalhar o senhor na explanação, que hoje vai ser um grande aprendizado para nós. E mais uma vez, seja bem-vindo. Palavra do senhor. Boa noite e feliz por tê-lo na nossa live de hoje. Muito obrigado. O som está cortando para mim. É só para mim? Para mim está perfeito, viu, doutor? Tá. Copiou espero agora, que a minha doutor? conexão não atrapalhe. Mas vamos lá. Vamos falar da beleza oculta. Beleza oculta, nós vamos abranger aqui o amor, o tempo e a morte. Então, é fundamental eu perguntar a vocês: qual é o seu porquê? Por que você levantou hoje? Por que você almoçou o que você almoçou? Por que o Eduardo está vestido assim? Por que todos esses que estão aqui, 13 pessoas além de nós, estão aqui presentes hoje? É porque nós precisamos nos conectar. Conectar com a vida, né? E isso é fundamental. E existem 3 abstrações em que elas nos fazem isso. Porque ela é importante esclarecer de que o papo de amigo nos traz o que aqui? A compreensão, ela visa o quê? Mostrar o que a espiritualidade nos manda como mensagem. E ela nos diversos âmbitos. E não só na espiritualidade, mas como na vivência humana. Então, cabe a essa importância dessas 3 abstrações, porque elas nos ligam de tal forma de que, porque nós necessitamos do amor, né? Nós temos o anseio do amor. Nós temos ânsia do tempo. Por quê? A gente não quer perder o tempo, né? E nós temos e queremos ter mais tempo para viver e temos medo da morte. Então, o que nos mostra aqui o Papo em Amigos? É mostrar justamente essa conexão com as pessoas para mostrar a importância, né, dessa ânsia do amor, que é o que nós mostramos através da palavra, da caridade, ao tempo, e que nós temos que dar valor a esse tempo, e mostrar a importância desta morte. E tudo isso vai englobar no significado maior que chama beleza oculta. Aquilo que a gente não enxerga nos acontecimentos, seja ele de prazer ou de dor. E isso é o que a gente vai tentar dizer aqui hoje. A ideia dessa palestra ela foi tirada do filme Beleza Oculta, do Will Smith, né? Em que ele perde uma criança aos 6 anos. Ele era um empreendedor, né? Ele tinha uma empresa que vendia produtos e ele usava essas 3 abstrações porque essas 3 abstrações elas se conectam, ela conecta com as pessoas. Por quê? Porque ela anseia o amor, né? E o tempo, para não perder e morrer, porque a gente tem aquele receio. Então, você vai mostrar que aquele produto, por que é que ele compra, por que ele faz as coisas no dia a dia em cima disso. Mas antes de falar dessas 3 abstrações, eu vou entrar num mérito muito importante, que é com a perda. Nós temos perdas. E quando temos perda, nós temos
entramos em situações sentimentais, psicológicas, que nos afetam profundamente. Porque a gente não compreende tudo isso. Então, ela pode nos levar a uma doença. Ela pode nos levar a situações de desânimo. E aí a gente chega numa depressão, né? Então, nós temos algumas características de depressão, porque, fundamentalmente, depressão é o excesso do passado. A gente fica vivenciando o passado, né? E ela tem algumas características importantes em que nós temos que estar atentos. Porque nesse momento de perda, a gente começa a cair numa rotina que nos leva a situações em que vamos estar angustiados, desanimados. Às vezes ficamos cansados, com uma apatia, um sentimento de desesperança, uma falta de motivação, uma sensação de falta de sentido na vida. Isso é fundamental. A gente fala, poxa, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi... aquela pessoa está doente, por quê? Né? É o famoso porquê. Né? O porquê estamos aqui. Né? Vai nos trazer insônia, irritabilidade, e isso nos leva a uma depressão. Então, nós temos que estar atento, né? Essas características. E aí você pergunta, né, para a pessoa, você está bem? Ah, eu estou ótima. Eu estou gorda, magoada, feia, chateada, ignorada, fingindo, mentindo. As máscaras que nós fazemos no dia a dia. Então, nós temos que tomar cuidado isso, porque eu estou bem acabado, perdido, machucado, sozinho, depressivo, estranho, insatisfeito. O que eu mais percebo hoje, no dia a dia, é que as pessoas estão infelizes, insatisfeitas. Então, elas buscam coisas que jamais vão ter, e aí ela vai se aprofundando e buscando coisas que não vão acrescentar a nada. Muito pelo contrário, vai aprofundar bastante dentro disso. Então, é importante nós entendermos isso, e aí, se a gente quiser cair dentro da espiritualidade, ela nos vai entender o porquê da reencarnação, né? Que nós temos um sentido diferente e entender que há uma visão de reencarnação. Por quê? Porque nós precisamos ter o ciclo da passagem de aprendizado, né? Porque você não entende por que uma criança de 6 anos morre e o outro está fazendo 103 anos. Por que um pega um câncer e o outro acabou de ganhar 10 milhões não sei aonde? Então, são coisas que nós não compreendemos no dia a dia. E nós estamos percebendo que essa evolução espiritual, ela tem uma passagem muito interessante. Ela passa da materialidade para a espiritualidade e chega à morte. Que a morte nada mais é do que um final de etapa para recomeçar algo. Você cumpriu aquela etapa, né? A gente pode dizer que seria que nem uma competição 4x400, 4x100, em que você correu, né? E aí você vai e entrega o bastão. Aí o outro vai pegar o bastão e vai seguir. E aí nós vamos entender, dentro do amor, do tempo e da morte, isso que eu acabei de dizer. Agora passo a bola para vocês comentarem aquilo que eu abordei, para depois a gente entrar nas abstrações. E agradeço a presença de todos aí. Eu não consegui ver quem está, quem não está, a não ser a minha secretária de Leme. É um prazer ela estar aqui. Muito obrigado. Quando eu trabalhei na prefeitura. Edu? Está com vocês, meus queridos. Doutor, é assim, tudo que o senhor explanou aí nos remete a uma reflexão assim.
que eu sou todas as lives, eu falo base familiar, sabe, doutor? Porque eu acho que tudo isso que o senhor falou, ela remete aos nossos familiares, às nossas crianças, né? E a importância das casas espíritas ou dos centros religiosos. Para quê? Que toda essa informação que o Papo de Amigos, com 17 pessoas agora, tá vendo e ouvindo, pensando, e algumas perguntas já estão sendo feitas aí para o senhor, a gente tem que se remete assim, que realmente o Papo de Amigos está tendo um resultado. Por quê? Está trazendo pessoas para o mesmo linha de pensamento que o senhor fez agora. E se a gente está numa linha de pensamento que o senhor fez agora, nós estamos no caminho correto, que é um caminho de aprendizado, um caminho de dar um passo para trás e ouvir o próximo, coisa que a gente não fazia, né? Falando do amor, tempo e morte. Quando você perde um ente querido, né, como foi feito no filme, né, você vê o tempo de recuperação que a importância de você ter um ombro amigo, um abraço, que se torna uma caridade, que você ter na linha de pensamento o tempo. Aí todo mundo fala, o tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, né? E o amor. Aí vem um amor que é para finalizar, aquele abraço, tá, eu tô contigo, meu amigo, vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada. Então, tudo que o senhor falou realmente que a gente tem que colocar em prática na nossa vida para que possamos, no futuro, lá na frente, sei lá se a gente vai ter essa oportunidade de estar junto lá bem para frente, de estar falando, olha, realmente o que nós falamos lá atrás, naquela época, deu resultado. A gente conseguiu despertar em algumas pessoas que não têm esse relógio, esse time que nós estamos tendo agora, de refletir. E quando você reflete alguma coisa, um assunto, você chega no resultado. Se é do que você quer ou não, é outra questão. Mas você chega no resultado. Então, a palestra de hoje está sendo assim, para que a pessoa se faça uma reflexão para que ela se melhore, né? Se ela se encaixe cada vez mais na sociedade que é tão difícil, que engloba todos esses temas, né? Então é o que eu penso, doutor. Eu acho que é um esclarecimento grande que o senhor está fazendo e não é muita pergunta a questionar, é só ouvi-lo e colocar em prática na nossa vida. Quando eu concordo com o Edu e com o professor, né? Quando, doutor, o senhor fala, né, da questão das pessoas correrem com o tempo, né? A gente sabe, a gente vive muito o amanhã, a gente pensa muito no amanhã, né? Quando a gente é criança, a gente quer crescer logo para poder sair. Quando está adolescente, a gente quer fazer 18 anos para tirar a carta. Aí, quando você faz 18 anos, você quer terminar a faculdade. Aí você quer ter o primeiro emprego. Então, a corrida, o tempo, ele é muito veloz, é um piscar de olhos, né? E quando a gente cria a visão espiritual, né? A gente precisa criar a visão espiritual, que nós somos seres espirituais vivendo uma vivência material. A vida não termina, não é só isso, não é só a vivência na carne. Nós estamos aqui, quando o senhor fala da reencarnação, quando a gente ganha essa visão do processo reencarnatório, a gente começa a levar a vida com mais leveza. No caso de uma uma perda de um ente querido, de um companheiro, de um filho, quanto sofrimento em tudo isso, né? A gente vê pessoas que param a vida, entram em depressão. Nós temos também aqui a doutora Roberta, tá com a gente na live acompanhando, que é uma especialista sobre isso. As pessoas param achando que aquilo é o final, que nunca mais vai ver aquela pessoa, que nunca mais vai poder conversar com aquela pessoa. E quando o Espiritismo nos traz esse consolo que é prometido, né, nos conforta muito. Até mesmo, claro, a gente sendo espírita, quando a gente perde um ente, a gente sofre. Lógico que sofre, nós somos seres humanos, nós temos as nossas limitações, porque estamos na matéria. Mas nos auxilia muito a gente saber da eternidade da alma, saber que o sentimento não termina com a morte da matéria, né? Que as mães que perderam seus filhos, os filhos continuam vivos, continuam sentindo o amor emanado pela mãe. E quando a mãe para a vida, né, num sofrimento, numa depressão, numa doença, tudo isso é sentido pelo ente querido que partiu. Então, quando a gente vai falar de beleza oculta, a gente fala dessa loucura como que a sociedade corre contra o tempo. A gente vê o dia a dia, a gente não para ver um pôr do sol,
a gente não para ver uma árvore que tá os ipês, né? Na época dos ipês que são lindos, ipê amarelo, ipê roxo. Por quê? É a correria do dia a dia. A gente está perdendo os pequenos detalhes, que as belezas naturais. A gente deixa de conversar com um amigo, às vezes, por causa da correria. Não, eu preciso, acorda cedo para ir para o trabalho. Quando sai do trabalho, tem que ir para a faculdade. Quando veja, acabou o dia e não aproveitou nada. Então, mais ou menos nessa sequência. Eu acredito, doutor, a gente está precisando pisar um pouquinho mais no freio, viver um pouco mais, porque é sempre assim. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Quando a gente está bem de idade, a gente fala assim, ah, eu não aproveitei minha vida, poderia ter aproveitado mais, né? Então a gente vê muitas pessoas falando isso. É mais ou menos nesse raciocínio. Lembrando que antes da gente já passar a palavra para o doutor, nós vamos ler, viu? O Rodrigo já deixou alguns comentários, as pessoas podem mandar perguntas e comentários que a gente vai ler. Tá bom, doutor? Ô, Romulo, antes do doutor pegar a palavra, vou falar o nome das pessoas que estão com a gente aí. A Beth, a Cátia, o Rodrigo, a dona Sônia, a Nair, o Adriano, a Andréia, a Célia, a Ana Beatriz, minha filha, que está em São Carlos hoje, a Daniele, o João Carlos, o Pereira, o Alencar, a Denise, a Juscelino, o Flávio, a Zélia, minha sogra também, a Sueli, a doutora Roberta, um grande abraço para ela, e a dona Nair, que está com a gente. No decorrer, a gente falando mais pessoas estão com a gente. Com a palavra, viu, doutor? Eu tenho o meu filho que também passou por aí, tem a Andréia, que eu comentei, que é minha secretária, tem a Denise, que sempre está presente, né? Denise. Que é extremamente importante. Mas olha que interessante a fala de vocês, né? Aí a gente começa a pensar. Você falou, o jovem, ele vai tentar estudar, vai passar numa faculdade, vai tentar o trabalho, e aí tem as frustrações. E as frustrações levam a essa depressão. Porque a nossa geração, como pais, nós erramos em querer proteger os filhos com aquele lema. Eu quero que meus filhos tenham aquilo que eu não tive. Né? Esquecendo que os pais passaram para a gente a força de você ir buscar, de você lutar. Não, está tudo na mãozinha ali, e aí eles não sabem o que é perder. Eles não sabem o que é fracassar. Eles não sabem o que é não passar no vestibular e suportar essa carga, essa pressão, que a vida é uma pressão. Porque enquanto está em casa, está tudo bonitinho, todo mundo apalpando e tentando conciliar. Mas a vida não, é bordoada. É interesses, o outro tem interesse onde você está. E aí você tem que saber aprender a conviver. Por isso que nós falamos, nós vivemos em comunidade. Então nós precisamos trabalhar isso. Né? E nós estamos sempre pensando no tempo relativo. Né? A gente está correndo atrás de um tempo e esquece que o tempo é relativo. Né? Nós temos uma vida. Né? E aí nós temos que estar importante do que? Quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas ações? O que estamos pensando? A gente já falou sobre isso. Como eu estou vendo o meu mundo? Né? E aí cai no que você falou. Eu estou enxergando o mundo, eu estou desfrutando deste mundo. Como eu disse, acho que, se não foi aqui, foi uma palestra que eu dei numa casa espírita, em que nós falamos o quê? Nos foi dado um presente de 80 anos. Nós temos os nossos filhos que estão na escola. Se você não foi na apresentaçãozinha dele, você só tem mais 5, porque eram 6. Né? Se você não foi na outra, daí você perdeu. Mas se você não foi na formaturinhazinha, passou. Você não vai fazer isso mais. Não, o tempo não volta. Né? Eu canso de dizer isso. Gente, vamos fazer isso agora. Depois já não dá mais. Né? A coisa mais interessante, num grupo que eu faço parte, eu falei, vamos tirar essa foto aqui, porque está presente todos que já foram presidentes. Não, depois a gente tira. Eu falei, depois não tira mais. Aí o que aconteceu? Aceitaram a minha proposta, tiramos uma foto. Fazem 15 anos, nunca mais conseguiu ter os 15, todos presentes. Olha só que interessante. Se não vai ter aquela foto, naquele momento, não ia ter o segundo momento.
Então, isso nos faz entender o que o tempo é relativo, né? Que o tempo nós precisamos estar, é o aqui, agora, né? Então, aí a doutrina explica para a gente, né, o resultado de nossas escolhas, de toda a nossa existência. Que a gente fala, né? O que nós plantamos, nós vamos colher. Você tem que saber o que você vai, a livre-arbítrio, fazer, escolher as suas sementes, porque os frutos, eles são necessariamente aquilo que você plantou. Eles você vai receber, né? Precisamos agora tentar ver o que estaria por detrás de uma queixa de depressão. Tentando perceber o que somos hoje, né? E aí me vai outra ideia. Nós precisamos nos afastar do problema. Porque quando estamos no problema, nós não conseguimos vivenciar. É que nem aquele negócio, vamos subir a montanha e lá de cima ver do alto o que está acontecendo. Aí você vai conseguir ter essa visão do real problema. Você tem que se afastar. Mas o que a gente pensa, e é justamente o que pensamos, que vai nos levar às situações. O que estamos pensando? Olha só como as coisas se encaixam ao tempo todo, né? E aí vamos para as abstrações, porque ansiamos por amor, gostaríamos de ter tempo e tememos imensamente a morte, né? E aí a gente tem que entender, em Eduardo e Rômulo, que o amor não prende, ele liberta, né? Nós precisamos amar ao próximo, amar a si próprio. E nós já percebemos isso aqui nas várias conversas que nós tivemos, de que quando nós nos amamos e descobrimos o nosso interior e começamos a nos compreender e entender e aceitar, a vida flui. Porque daí eu estou pronto para amar os outros. Ou outro, né? O próximo. Por quê? Porque eu já estou resolvido com o meu interior. Eu estou me amando. E isso é fundamental. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Isso é fundamental. Nós criamos frustrações porque a gente cria expectativas. Exatamente. A gente vive criando expectativas, esperando que o outro faça alguma coisa porque você fez aquilo. Ô, doutor, E isso é altamente frustrante. dá um Porque ganchinho. a sua atitude... Oi? Dá um ganchinho, desculpe interromper o senhor. Tem muitas pessoas que colocam a felicidade delas nas mãos de outras pessoas, né? Pegando esse gancho, né? Ah, a pessoa me faz infeliz. É fundamental. Por quê? Porque nós vivemos justificando. Pode observar, quando nós fazemos análise, a gente sempre quer dar uma resposta que é justificar o nosso erro, porque nós não admitimos errar. Então, é por isso, é por aquilo. E aí você começa a compreender o seu erro, né? E aí você, em vez de tirar as suas máscaras e aceitar como você é, né? Porque você observa que as pessoas são de acordo com cada lugar que ela frequenta, né? E aí só que é difícil você se manter nisso. Por isso que muitas vezes você não estabelece uma relação de amor como a gente deve ser. Não é o amor sexual, é o amor ágape, né? O amor de amizade. O fraterno. Né? Existem 3 amores e ele é fundamental isso, né? Você ter um amor. Hoje eu tive uma cena no meu consultório que eu atendo uma criança desde os 6 anos. Hoje ela está com 18, 19 anos. E ela continua tratando por mim. E hoje ela veio hoje e ela me amola, tá? Eu falei assim, eu te amo. Ela falou, eu também te amo. Então é uma coisa de sentimento pelo carinho da convivência que estabelecemos nesses anos todos. Eu como um profissional, ela como minha paciente, minha cliente, mas também de amizade, né? De confiança. Isso é fundamental. A gente tem que entender que o amor passa pelo ponto de partida de todas as aspirações. É a etapa final de todos os anelos humanos, né? Se não existir o amor, né, você não vai conseguir uma paz. Você vai aumentar o conflito.
Nós, numa guerra, se não tiver amor, você não vai ter a paz. Senão não vai ter o momento de parar, né? Isso é fundamental. E aí, o amor se faz, apaga o mal que se fez. Olha que interessante. Porque às vezes erramos, né? E o amor mostra, olha, poxa, eu fiz. E às vezes pessoas ficam ali martelando naquilo. Né? Como eu vejo isso? As pessoas hoje são muito críticas e rancorosas. Eu acho que é a grande palavra, né? O rancor. E isso é muito presente e a gente precisa anular isso, né? Aí eu falo assim, e Jesus? O que Jesus fez? Né? Ele veio e trouxe só amor. Ele mostrou com ações de estender a mão, de caridade, de uma palavra, às vezes mal compreendida, porque ele falava por analogias, né? Que é difícil até de nós entendermos, até por não compreender a época, mas é sempre ação de amor, né? E aí, isso é fundamental na nossa trajetória. Nós estamos aí há 2000 anos e ainda estamos penando por isso, né? Algum comentário de vocês? O doutor, o Edu, eu vou ler já as perguntas e os comentários, senão ficar muito para trás, né? E aí a gente já passa aqui. Quem fez a primeira pergunta e o primeiro comentário aqui, a Dona Zélia, a sogra do Edu, colocou aqui, ó, ótima live, bênçãos infinitas de Deus, né? O Rodrigo colocou assim, ó, doutor, e quando nós ficamos com receio do futuro, se vamos ter uma perda ou não? Um medo de que você não vai conseguir realizar seus propósitos. Foi a pergunta do Rodrigo que fez aqui pra gente. Depois o outro comentário. Peraí, deixa eu responder a dele. Não, doutor. Porque senão depois não vou lembrar todas as perguntas. Olha que interessante. Qual é a beleza oculta nisso? Você já está percebendo que você vai ter uma situação lá na frente e aquilo que você deixou para lá para frente podia já ter sido feito e agora você não tem mais tempo. E eu não vou conseguir cumprir com aquilo que eu imaginava. Então, olha só, como é importante essa fala, porque nós temos que aproveitar o presente, nós temos que, como o Rômulo falou, nós estamos muito envolvidos com o trabalho, com isso e tal. Ah, não, amanhã eu passo lá, vou ver minha mãe se ela está lá. Ah, amanhã eu vou ver. Ah, o filho, amanhã eu vejo o que eu faço. E aí vai passando. E aí quando vê, a pessoa está com câncer, a pessoa está com uma doença terminal, a pessoa sofreu um acidente e você não teve a oportunidade de ali estar e expressar o seu sentimento, de conviver, né? Porque é interessante, é de conviver. As pessoas hoje estão muito fúteis no relacionamento, né? Muito efêmero, né? As pessoas não estão se interligando mais como antigamente, né? Eu até vi uma coisa agora, eu recebi um videozinho, até dos anos 30, que não havia obesos, né? Por quê? Porque era atividade. E hoje a gente está buscando o quê? Coisinhas facinho, tipo... Eu estou comentando isso porque são mudanças de hábitos que nos fazem e nos refletem atitudes que nós temos hoje. A querer conquistar, né? Tem um videozinho muito legal do professor Cláudio que ele diz, né, que ele hoje já não tem mais as aspirações materiais, porque ele já conseguiu tudo que todo mundo gostaria de ter. Mas aí o outro vira e fala assim para ele, mas e aquela varanda? Poxa, você não vai querer aquela varanda? Pô, então eu vou comprar um apartamento com uma varanda. Aí ele falou, olha, eu comprei um apartamento com uma varanda. Mas aonde é? É em Miami? Então não tem tempo de parar. Aí todo mundo quer, e não tem a parada. Cada um quer mais. Para quê? Aí nós vamos entender no tempo, né? A hora que fomos falar do tempo,
nem sei se teremos tempo, mas que é aquilo que você está fazendo. A felicidade é aquilo que você faz naquele tempo. Porque, olha só que interessante, a live é de 1 hora. Ela pode ser cansativa, se tiver chata, vai ser demorada para passar. Mas se ela for gostosa, você nem viu passar. Né? E quando você fala, nossa, já passou 1 hora, olha que coisa gostosa, você desfrutou. E aí o que acontece? Você tem que, com o pensamento, que é através do pensamento que você traz a comunicação com a espiritualidade, em que você cria o quê? Momentos felizes. Né? O que você está pensando? Por quê? Porque se eu estiver criticando alguém, se eu estou metendo a boca em alguém, se eu estou azedo, eu não vou conseguir ser feliz. Eu não vou criar um momento feliz, eu vou criar um momento de tensão. Muito bem, Hoje doutor. Eu passei por isso, vocês não vão acreditar, eu passei por isso, desculpa, Romulo, num cafezinho. O cara fez um comentário e eu falei, você estava falando de idade e tal. Falei, você deve ter 55, porque você está saindo da atividade profissional. Aí ele falou, não, eu tenho muito menos. Eu falei, mas não é o tempo. Porque ele tinha falado que ele estava reformando na visão militar, está saindo, né? E eu não tinha entendido isso. Ele virou e falou, porque eu sou doente. Então, ele jogou toda a raiva dele em cima de uma frase, sendo que eu não tinha dito nada nesse sentido, entendeu? Então, as pessoas hoje estão amargas e não sabem cuidar daquelas dificuldades. Desculpa, Romulo, continue aí as perguntas. Eu vou terminar de ler os comentários, doutor. O Rodrigo colocou aqui, nada é por acaso. A Fátima colocou boa noite a todos. Deu boa noite aqui. O Neco também colocou boa noite. O Rodrigo colocou um caminho evolutivo, empatia, quando o senhor estava falando, né? A questão da empatia. Deixa eu ver quem mais. A Marli chegou atrasada, pediu desculpa, colocou graças a Deus. Aí nós tivemos o comentário aqui da Redina, colocou dependência de amor, né? Quando a gente estava falando que as pessoas colocam a felicidade delas na mão de terceiros, né? Aí ela colocou a essência do amor. Aí veio uma pergunta aqui da dona Sônia, doutor Eldo. Ela colocou assim, doutor Eldo, esses adolescentes e jovens, qualquer obstáculo que surge já falam que estão em depressão. Ou que se não der certo seus planos, já falam em suicídio. A dona Sônia fez uma observação dessa juventude, como o senhor estava falando, né? De o primeiro obstáculo já fala em depressão ou fala em cometer suicídio. A Marli colocou o amor que nunca ser apagado, mesmo quando estiver em outro plano. Exatamente, amor nunca vai ser apagado. A Marli colocou aqui, quando a gente estava falando do amor. Nós estamos dando boa noite aqui. O Rodrigo colocou que é um piscar de olhos. Aí a Helena, né, Thaís Helena, colocou assim, boa noite a todos, abraço especial para o Dr. Elder, humanidade incrível. Tá aqui, a Thaís Helena fez. Doutor, pode seguir, Du, quer fazer algum comentário ou a gente já vai passar para o doutor? Por favor, para o doutor. Vamos lá, doutor. Eu acho que para terminar o amor, eu vou falar uma frase de Allan Kardec, que Chico Xavier falou. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Mas graças a Deus ele escreveu, fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. E aí, encerrando a parte do amor, um sábio uma vez disse, ódio tem 4 letras, o amor também. Mentira tem 7 letras, verdade também. Chorar tem 6 letras. Sorrir também. Negatividade tem 12 letras. Positividade também. Mal tem 3 letras. Bem também. A vida tem 2 lados. Escolha o melhor dela. Olha só que interessante. Né? Vamos buscar amar, né? Que é muito mais importante. E agora, sobre o tempo, né? O tempo que é uma costureira especializada em reparos, doutor, né? Que a gente só fazendo uma observação, a dona Sônia, ela gostaria que o senhor desse uma explicação sobre a pergunta que ela fez
sobre os adolescentes que já no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade da vida, já falam em depressão ou em cometer suicídio. A dona Sônia colocou assim... que se a Sônia escutou a nossa fala, quando nós falamos que os jovens hoje, eles não sabem os momentos de perda. Qualquer conflito que ele tenha, ele não consegue... agora me fugiu o termo que eu usei, né? Ele não suporta essa pressão. Ele não então, por quê? Como é que era a palavra que eu falei? Que agora me deu... só a palavra superar, não foi, doutor? Superar. Não. Está anotado aqui. Não é o superar. O jovem não sabe ter frustrações. Ele não suporta a frustração. Então, o que acontece, Sônia? Como nós nos envolvemos esses jovens, protegendo de tal maneira, não para a vida, mas para ficar debaixo da sua asa, porque quando a gente permite que o jovem viva para a vida, ele vai aprender com as dificuldades da vida, né? Então ele vai ter o não, que é o importantíssimo, que a gente não sabe falar não. Então o que acontece? Ele sempre teve o sim, o sim, o sim, o sim, o sim. A hora que ele tem um não, e às vezes um não de uma namorada, de um namorado, um não de algo que ele queria muito, ele se frustra de tal maneira que ele não admite, né? Só que aí é numa extensão maior e ele quer se desfazer. Como o primeiro amor, né? Todo primeiro amor, quando é desiludido, a gente sofre pra caramba, né? Todos nós passamos por isso. E isso é uma experiência para poder saber sofrer. Então, o que a gente percebe é que nós erramos, como pais, em permitir ou impedir que eles façam a sua vida no seu trilho, né? Com a vida, ensinando para a vida, e não para dentro da sua casa, para debaixo da sua asa, protegendo, porque ele tem que saber se defender. E é aí que está acontecendo isso. Eu espero ter respondido, Sônia, porque hoje a gente percebe que até a visão de relação de casamento é a mesma coisa. Hoje o jovem, ele, no primeiro conflito que tem, ele resolve separar. Hoje não dura 3 anos um casamento. Por quê? No primeiro conflito, vou para minha casa, vou fazer não sei o quê, e boa, né? Respondido? Respondido, doutor. Colocou aqui, perfeito. A Marli, dando um gancho na resposta do senhor, colocou assim, ó, não seria falta de amor próprio? Foi uma pergunta que a Marli fez, doutor. Amor próprio. Então, olha só que interessante. Aquilo que eu disse, nós não temos que buscar nos amar. É tão difícil isso. Então, o jovem, ainda mais, ele não sabe se amar, né? Por quê? Porque ele, olha, a gente entra em vários assuntos, né? Você vai para o bullying. Então, a criança chega lá na rua, o outro fala, ô, seu gordinho, ô, seu narigudo, ô, seu... E aí, a criança, ela não vai resistindo, porque antigamente, nós, era 3, 4, se entendia, abraçava, saía abraçado e ia embora para casa. Hoje, não. Hoje, taca na internet, 1000 pessoas estão vendo aquela sacanagem. E aí a pessoa não quer nem mais sair de casa. Então, ela tomou um vulto muito maior, né? Então, as ações. Então, o amor próprio, hoje é muito mais difícil da gente trabalhar com tudo isso. É o chamado, né? Então, eu vejo hoje, né? Antes. Oi? É chamado o auto-amor, né? Que as pessoas têm que resgatar o auto-amor, né? Elas querem muito amar o próximo ou amar alguém. Mas, primeiramente, a gente tem que se amar, ter o auto-amor. Você não consegue amar ninguém se você não se ama. Então, aí cai a questão do amor próprio, né, doutor? A questão que tem pessoas que perdem até a dignidade, perdem tudo por causa de fica se humilhando, implorando amor para as outras pessoas. Eu vou dar um abração também quem entrou aqui na live, o Fábio, nosso amigão, o Edu, mega campeão de natação. O cara é uma fera para nadar. Tem mais de 300... O pastor Rinaldo também entrou aí. O pastor Rinaldo também acabou de entrar na live também. A Eliana, fazia tempo também que a Eliana não entrava na live aqui. Boa noite, Eliana, um abração para você. Doutor, a palavra é toda sua.
A Kátia também, um abraço. Kátia Supessi, que eu estou vendo que está aqui. Entre outros aí, que desculpa que não dá para eu ver. O tempo não é algo material, né? Você vê que ele flui diretamente. Então, nós podemos perceber que ele é relativo. Você pode perceber que numa competição, né, às vezes a gente fala de tempo, um atleta, por causa de décimos de segundo, ele perde uma competição, né? Outros perdem por um minuto o trem, né? E ele perde aquilo lá. Então, o tempo é muito relativo. E aquilo que eu comentei, nós estamos numa live gostosa, nem percebemos que já está quase próximo de encerrar. Então, o tempo nos faz esse sentimento de que ele está passando, ele pode se arrastar, né? Nossa, que coisa demorada. Quando você está numa fila de um banco, parece que aquilo não passa, você fica irritado, e aquilo que foi 20 minutos parece que foi 2 horas. Então, o tempo é relativo. Só que nós temos que entender que o tempo passa, né? Eu brinco. Você fez aniversário, tira foto, faz festa. Por quê? Porque você não vai ter mais o 30, o 19, o 20. Não. Depois é 20, mais 1, mais 2, 21, né? Até chegar no 51 numa boa ideia. Mas, então, o que acontece? Nós temos que saber aproveitar esse tempo. Nós estamos sabendo dividir o tempo, né? Porque eu sempre pensei na minha vida que o tempo é 24 horas, é dividido em 3. 8, 8 e 8. 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para se divertir. E existe isso na vida de hoje? Não. Você dorme 5 horas, trabalha 16 e se diverte se bobear 1 horinha e olhe lá, né? Então, nós estamos fazendo com que o tempo seja desfrutado corretamente. Aí me veio rapidamente a história da lagarta. Nós precisamos parar um pouquinho e ver o que está acontecendo ao nosso lado para que a gente possa usufruir esse tempo da melhor maneira possível, né? Se nós olharmos hoje, nós estamos no dia 11 do mês 7. O ano já foi. Estamos no meio do ano, né? Já passamos do meio do ano. E aí, aquelas metas que nós fizemos no dia 31, lá escreveu, vou emagrecer 2 gramas, né? E aí, já 6.000 engordou uns 3, 4, 5 quilos, e aí melhor. Deixa pro Estamos próximo ano, perdidos. né, doutor? Próximo ano, fica aí. Então, a gente fica esperando do tempo, né, que ele não corra, que ele vá devagar. E a gente percebe que a gente está perdendo tempo e não aproveitar aquilo que nós devemos fazer, né? A gente fica procrastinando e deixando para depois esse tempo. E esse tempo é através dos seus pensamentos que você vai criar momentos agradáveis e ele vai ficar um tempo cada vez mais satisfatório. Por quê? Porque se você conversar com um idoso, né, ele vai trazer momentos da vida dele que marcaram, que foram aqueles minutos de maravilhoso. São os momentos vividos intensamente. E é isso que nós temos que fazer, produzir cada vez mais esses momentos. E eles são simples. Às vezes você estar em família, conversando numa roda, aquilo fica marcado de um tanto, né? Você ouvindo uma música, a gente hoje escuta uma música, reflete aquele momento, uau, né? Isso me faz lembrar muito, né? Ou uma relação amorosa que você teve, ou um momento bacana de diversão com seus amigos. Isso é fundamental. É isso que preenche a felicidade da vida, né? Não é que eu sou rico, que eu tenha isso, milhões, etc. Não, isso não vai nada, porque você não leva nada nesse último item que nós vamos falar, né? Então, o tempo, há necessidade de você aproveitar o aqui e agora, o presente, né? Intensamente. Estamos aqui, temos que aproveitar esse momento e trazer algo que nos acrescente em nossas vidas.
né? Porque estamos conectados no amor que nos relaciona, nessa amizade que se formou, né? Nesse tempo que nós estamos aqui, a todas as terças-feiras, né? Buscando algo para que a gente possa, lá na frente, ter a certeza que na morte eu construí algo positivo, né? Então, eu consegui trazer. Então, nós estamos conectados. E essa conexão ela é extremamente importante, né? E aí vem a morte. Ô, doutor. E a morte é tão interessante, doutor, né? Porque para nós não é o fim, né? É o recomeço, é uma nova etapa evolutiva. E isso é fundamental a gente entender, mas é difícil compreender isso. Ô, doutor, antes do senhor passar para a morte, eu queria ler 2 comentários que o pessoal fez aqui. A Redina Alvino colocou assim, ó, o tempo é a cura de muitas coisas em nossas vidas. Uma observação aqui. O Rodrigo colocou a live, é tão boa que não é tempo perdido, é aprendizado, deu risada. A dona Sônia colocou, pois é, tempo hoje está passando muito rápido, 50 minutos já se passaram e o assunto é ótimo. Pronto, doutor, colocamos em dias, vamos partir para morte agora. Pois não, Romulo, eu vou perguntar para o doutor se essa frase que me surgiu aqui agora, ela vai caber um pouco do que nós estamos falando. O tempo não pode passar sem colocarmos o amor em prática, para que nos preparamos para a morte. Isso pode encaixar dentro do que nós estamos conversando, doutor? O que você acha, Eduardo? Sabe por quê? Eu acabei de dizer isso. Porque quando eu estou curtindo imensamente, eu estou amando aqui, o amor que nós estamos aqui nesse momento. Estamos preparando para algo maior. Por quê? Eu não te conheço e nem o Rômulo pessoalmente, mas nós conversamos, e o Pena, mas nós conversamos, a gente troca ideia e já temos sintonias. Sim. E quando conversamos, tudo se liga de uma forma positiva. Eu recebo mensagens diariamente de vocês altamente positivas, que me traz algo a acrescentar. Então, o amor ele é fundamental. Sem o amor não é nada. Até na morte existe o amor. Ele está presente em tudo. Em tudo. Por quê? Porque você vai ter o amor àquela pessoa que se foi. Né? E aí, olha que interessante que você me traz agora, até para eu já começar a falar da morte. É a essência. O que você fez. Olha que interessante. Você perdeu tempo, porque a hora que chegar a morte, as pessoas vão lembrar do que você fez. Se você fez coisas boas ou não. Não é aquele papo, nossa, ele era tão bonzinho, ele era tão bacana, como, né? Mas não é essa parte pejorativa, mas é a parte de, poxa, né? Aquilo que ele fazia é legal. O tempo passa, mas a sua essência fica. A gente vê isso, né? Vamos falar do Ayrton Senna. Ele morreu já há quantos anos? Né? 20 anos. Foi 94, né? 30, né? Foi 93. Sim. Não? Foi 94. 94. É o ano que nasceu meu filho. Aí, o que acontece? Até hoje ele é lembrado. Ele é lembrado pelo aquilo que ele realizou. Não só como atleta, mas como ser humano. A forma como ele vivia, a forma como que as pessoas, depois da morte, descobriu que ele tinha atitudes de caridade e ele nunca colocou isso. Aí vai aqui, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E olha só que interessante. E hoje as pessoas veneram. Hoje eu vi um mentor meu, o Felipe Winston, ele feliz da vida porque comprou um capacete do Ayrton Senna, numerado e tal. O prazer de ter aquilo ali, né? De valorizar aquela pessoa, né? A essência. Então, o que estamos fazendo em nossas vidas para que, quando chegar esse momento, nós tenhamos uma essência. Que nós tenhamos algo a passar. Algo que ficou por aquilo que eu fiz. Marcado por aquilo. E não por aquilo que eu não fiz. Porque a gente percebe muitos, as pessoas chegarem nessa idade, e até aquela pergunta que disse, né? Poxa, será que deu tempo de ter feito? Por que eu não fiz mais isso, né? Porque a gente tem que entender
que a gente pensa com o cérebro, e o cérebro não pensa. É o espírito que pensa. A nossa ligação espiritual é através dos nossos pensamentos. Entendeu? O que pensa, o que vive, o que é imortal são os espíritos. Então, é essa ligação que nos faz a ligar a os encarnados e desencarnados nessa vivência que estamos, né? Esse invólucro hoje que é o humano, nessa experiência. Por isso que é importante cada vez mais nós nos desapegarmos da matéria e nós entendemos de itens fortes como caridade, como amor, né? Como fraternidade, em que você está o quê? Doando algo positivo. Você está recebendo algo positivo sem a necessidade de você estar apegado à matéria. Isso não quer dizer que a pessoa não possa ser rico. Não, porque esse rico, ele dá oportunidade de emprego para muita gente. Ele dá oportunidade para outras pessoas também valorizar o seu momento. Ele não pode usar esse dinheiro de forma que seja fora do contexto, né? Uma coisa, não valorizar aquilo tudo, né? É muito, não sei a palavra correta. O mau uso, né, doutor? O mau uso. E olha que interessante, né? Eu estava na minha pesquisa toda aqui, já desde os druidas, os monges, os tibetanos, os budistas, todos acreditavam na reencarnação, né? Só que é em função da mulher. A mulher do... acho que é do... Eu acho que é do Confúcio. Que vem, nessa século ele rejeitou a ideia de que a vida continua para reencarnarmos, por arrogância e vaidade. Por quê? Porque tinha uma rainha que ela judiava dos escravos. E ela tinha medo de que na próxima encarnação ela viesse escrava. Então ele acabou com isso. Entendeu? Então olha só que interessante. A vida, até a gente percebe que a Igreja Católica também era assim, né? Foi uma mudança que se fez, né? Então, ela é muito importante nesse sentido. E aí nós temos aqui aproveitar isso, porque esse momento é a única coisa que certeza que nós temos na vida, né? Nós temos muito tabus em relação à morte, né? A gente fica desesperado por isso. Mas só que com a evolução que nós temos que ter, nós vamos começar a compreender essa passagem. É fácil? Não é. Não é fácil. Ela é muito difícil, porque ficamos apegados às pessoas que estão ao nosso lado, mas ela consegue trazer tudo isso aí. Eu queria aqui, eu vou tentar pegar meu celular aqui, para mostrar uma coisa para vocês. Doutor, o senhor vai mostrar um vídeo, né? Eu só vou ler um comentário que foi feito aqui, da Thaís Helena. Ela colocou assim, ó, como diria Cortella, o que me importa não é a morte, porque ela é um fato. O que importa é o que eu faço da minha vida, enquanto minha morte não acontece. Por isso devemos amar e servir. Então a Thaís fez deu essa do Cortella, professor. Impressionante, né? Você vê como que é justamente isso, né? Aquilo que eu falei da essência. Porque quando você ama, você vai deixar... eu vejo isso, né? Eu vejo netos se expressando e lembrando com muito amor e carinho do avô, e aí passa tempo ele ainda lembrando, ainda posta uma foto da época com todo o amor, né? O vídeo que eu quero passar, ele é do Roberto Leal, né? E é um vídeo, assim, muito emocionante. Eu não sei se nós vamos conseguir ver de forma boa, mas ele teve uma lesão nos olhos em que levou ele ele foi descobrir tarde e ele teve um comprometimento que afetou e que criou um câncer na visão e ele não tinha como. E o médico, eu estou adiantando aqui, mas eu vou passar o vídeo, ele é emocionante. E o médico, ele a vida inteira, ele cantou.
E o amor da vida dele eram os fãs dele, e ele fez isso. Só que o médico proibiu dele fazer os shows. E aí ele tem uma atitude que eu vou mostrar para vocês aqui. Dá para ver aí? Tá deitado ou é melhor de pé? Doutor, daquela outra... Aí, ó. Isso, aí. Nesse sentido. Veja que ele está de óculos escuro. Tudo está acontecendo comigo. Eu nunca pensei em entender. Fazendo um show dentro de tudo. Mas é maravilhoso aprender o que eu estou aprendendo. Por isso, tudo quanto Deus faz é para que a gente possa pensar, possa aprender, possa evoluir, possa crescer. Já se passaram 40 e tantos anos. E essa força está dentro do nosso Deus. O meu médico chegou para mim e disse: Roberto, você não vai fazer show. Você não vai para lugar nenhum. Não. Porque se eu tivesse ficado na minha casa, eu iria valorizar tudo. Eu iria dar todo o tempo para ela. Quando a gente fica com a gente dá muita força para o que não é bom, fica destruído. E é por isso que eu quero deixar aqui um forte abraço. Que Deus abençoe você. E essa festa faça presente em vossas vidas como tem sido na vida. Se não fosse essa fé, desafiando a própria, o que dizer? É o amor de vocês que me sustenta. De vocês. Um dia a gente percebe, um dia a gente arruma esse olho. Eu não posso deixar o tempo lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode observar, a todos vocês que estão ouvindo, que ele faz o resumo justamente do que nós falamos aqui hoje. Ele não pode fazer com que valorize a dor, aquilo que ele está passando. Mas ele falou uma palavra mágica, o meu amor. Ó, um dia a gente arruma a perna, um dia a gente arruma os olhos. Então ele acredita na reencarnação, porque ele vai fazer isso na frente. Mas o amor dos seus fãs, ele vai, porque eu estou cuidando da minha alma. Então essa alma está fortalecida, porque ele sofreu para compreender e ter a beleza oculta de entender da importância do amor, a importância daquilo que ele fazia perante o seu público. E ele foi compreender e entender pela fé, pela compreensão. Olha como esse espírito evoluiu nesse momento tão oportuno. E a fala dele traz toda essa essência do que eu quis passar hoje. Então, nós temos que ter um amor imenso, porque ele é a razão de tudo, né? Não podemos deixar de acreditar na beleza oculta.
né? Nas coisas boas que emanam de cada desafio, dificuldade e problema que nós temos. Nós temos que enxergar isso. E isso nos vai alavancar para a nossa continuidade como espírito. Então, eu trago essa mensagem a vocês de que nunca deixe de perceber a beleza oculta. A perda não é o fim. O tempo mostra respostas. O amor inspira e a morte pode ser o início. Isto é uma questão de ponto de vista. A vida é bela, parceiro. Boa noite. Parabéns, doutor. Fazia tempo que a gente estava para trazer essa palestra. Lindíssima a sua explanação. Quando a gente fala o amor, quando Paulo de Tarso, né, descreve muito bem o amor, que ele fala o amor é o único caminho, né? Então, tá faltando muito amor nesse nosso planeta, né? Tá faltando muito amor em tudo. Eu acho que quando o amor ele está presente, tudo se modifica, tudo fica melhor. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer ao senhor pela palestra, por esse bate-papo de hoje, por essa explanação, quanto aprendizado a gente pôde trazer aos nossos amigos que aqui estão. A Regina colocou aqui, o amor é cura. A dona Sônia, ó, maravilhoso, parabéns e muita gratidão. A Beth, boa noite, parabéns. Eu vou passar a palavra para o Eduardo também, e depois passo para o senhor, a gente encerra a live, que nós já passamos uns 7 minutinhos, mas, como o senhor disse, quando é bom, passa rápido demais. Edu? Doutor Helder, muito obrigado. O senhor conseguiu hidratar a alma de todos hoje, pode ter certeza disso. O aprendizado foi muito grande e o senhor pode ver, eu fiquei quietinho hoje aqui de verdade, com os olhos abertos e o ouvido do coração bem aberto para aprender com o senhor cada vez mais. O senhor nos ensina muito, o senhor é um amigo que realmente que a vida nos deu, né, nessas lives da vida, né? Agradecer a todas as pessoas que participaram com a gente, mandar um abraço imenso pro Pena, que na próxima live estará com a gente, e agradecer de verdade mais uma vez ao Rômulo, né, e a espiritualidade amiga que nos permitiu, na noite de hoje, ter a companhia do senhor muito agradável, muito simpática e muito esclarecedora também. Deus acompanhe durante toda a semana do senhor. Uma ótima noite, um bom descanso. Rômulo, um abraço, meu irmão. Doutor, o senhor quer falar mais alguma coisa, encerrar? Porque daí eu já vou encerrar a live. Eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, o Rômulo, Eduardo, Pena, o Tiago, que foi o que me trouxe aqui da primeira vez, na minha indicação. É um prazer muito grande de estar aqui. Eu sinto, assim, imensamente a oportunidade da gente poder trocar nesse bate-papo de amigos, em que cada um traz uma visão daquilo que nós estamos vivenciando, e isso traz a maturidade para todos nós, o aprendizado, né? Se tocou o coração de cada um daqui, agradecendo a todos que aqui estavam, que passaram aqui, que deixaram a sua mensagem, a finalidade era justamente essa, né? Em que a gente possa compreender e visualizar de forma diferente a nossa vivência. E para mim é um prazer muito grande aqui, porque eu amo o que eu faço. E eu faço de coração e eu só tenho a agradecer a todos vocês por isso. Uma boa noite a todos e que possamos ter uma semana maravilhosa aí até a semana que vem. Nós que te agradecemos, doutor, por mais uma palestra. O Edu aqui está sempre com nós, meu parceirão, meu irmão. A todos que aqui estão e estiveram, passaram pela live, gratidão mais uma vez por toda a terça. Tá esse papo entre amigos, né? O papo de amigos é esse bate-papo, é o respeito de visões, a gente respeita todo tipo de religião, todo tipo de crença. É muito gratificante, doutor Helder. A espiritualidade nos colocou novamente frente a frente, né? Com certeza estamos aqui ligados, já fomos ligados em outras vidas. Foi o Matheus que trouxe o senhor aqui na live. Eu falei Tiago, né? Perdão, viu? É o Matheus, perdão. Então, eu falei Tiago. É gratificante ter o senhor aqui, escutar o senhor falar, aprender um pouquinho. Então, eu agradeço a todos que aqui estiveram. Ô, Du, só uma dúvida. A frase que você falou, quem é o autor? Tem ou não tem? Não tem. Eu
fui juntando as palavras do doutor e eu coloquei aqui, eu fiz a sequência da frase. Então, a frase é sua. Faça favor no final aí. Edu, um abração também pro Pena. Gente, uma boa noite a todos, que o Mestre Jesus abençoe, que vocês tenham uma semana iluminada, com muita paz e com muito amor. Até semana que vem, nosso convidado Orson Carrara estará aqui com a gente na live do Papo de Amigos. Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos. Obrigado.